Um pastor da denominação batista subiu no altar e fez uma forte revelação para suas ovelhas. No seu relato, ele comunica que estaria deixando a Igreja Batista para se tornar um adventista do sétimo dia. Nós já vamos saber qual foi a reação da igreja diante desse relato, dessa revelação, e o que aconteceu posteriormente a isso. Olá, eu me chamo Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Recados dados, bora pro vídeo. O vídeo de hoje tá especial demais e eu espero que você fique nele do começo até o final para ter o seu coração surpreendido, assim como aconteceu comigo. O testemunho de hoje começa lá em Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas, mas vai ter um maior desdobramento em São Paulo, na cidade de Valinhos. Hoje nós vamos conhecer a história de um pastor da Igreja Batista, o Ivan Fidelis, um homem que nasceu num lar religioso. Toda a sua família era da Igreja Assembleia de Deus. Porém, desde pequeno, que o Ivan ele buscava um caminho de sobremodo excelente. E ele não conseguia entender porque o seu exemplo de vida em família, porque a sua família ela não exalava ali a essência de Cristo, a essência da Bíblia Sagrada. Ele diz que na igreja a família dele era de um jeito, mas em casa era totalmente diferente. O Ivan, ele cresceu vendo o seu pai sendo infiel com a sua mãe, arrumando ali diversas mulheres e sendo infiel com a sua própria família. Mas na igreja, ele era um exemplo de homem cristão. Isso acontece muito, isso é muito comum de acontecer, embora muitas pessoas não externem essa situação para fora das quatro paredes de sua casa, não é? Mas isso me chamou muito a atenção, a coragem desse homem de fazer esse tipo de relato. E ele conta que cresceu buscando entender mais e mais sobre a palavra de Deus. Na sua trajetória, o Ivan Fidelis, ele se tornou professor de interpretação de línguas, do hebraico e do grego. Foi um homem que galgou um caminho em busca da verdade. Se tornou pastor da Igreja Batista. E o final dessa história vai surpreender você. Mas antes que a gente se aprofunde mais nesse lindo testemunho, eu preciso te fazer uma pergunta que é bem especial. Você faz parte de alguma denominação religiosa, eu tenho certeza disso. Mas me conta aí nos comentários se foi essa denominação quem te encontrou ou se foi você que encontrou essa igreja. No meu caso, eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E não foi a igreja que me alcançou, não. Não foi ela que me recrutou, não. Fui eu, numa busca sincera pela verdade de Deus e por uma igreja que se parecesse muito com a Bíblia Sagrada. Foi assim que eu encontrei, com a ajuda do Santo Espírito de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas me conta a tua história aí nos comentários, que eu quero saber como foi o seu encontro com a igreja que você faz parte. Eu já comecei o vídeo te fazendo uma revelação sobre esse testemunho. O pastor Ivan Fidelis, da Igreja Batista, acabou comunicando às suas ovelhas que iria para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, se você conhecesse a trajetória desse homem, acharia muito estranho essa declaração dele no púlpito. Uma vez que esse homem, o Ivan Fidelis, ele sempre teve uma convicção, ele sempre teve uma visão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de forma muito clara para ele. Ele não conhecia pessoalmente a igreja, mas de acordo com muitos relatos, ele sabia que, na sua mente, a profetisa Ellen White é um segundo cânon na Igreja Adventista, ou seja, é uma segunda Bíblia. Para ele, o santuário celestial era uma invenção da Igreja Adventista
E o bode Azazel, para os adventistas, é como se fosse Satanás tomando o lugar de Cristo e levando sobre si os nossos pecados. Ou seja, estava tudo confuso na mente daquele homem, estava tudo torto e na verdade ele não sabia era nada da igreja adventista. O pouco que ele sabia, ideias errôneas que vinham de outras pessoas que porventura também não conheciam essa igreja. Pois bem, nós vamos entender como é que um homem com uma opinião tão forte, tão decidida a respeito dessa denominação, foi se tornar justamente um adventista do sétimo dia. Sua história começa lá em Poços de Caldas, em Minas Gerais, onde ele nasceu e foi criado. Ele cresceu na Igreja Assembleia de Deus e, por uma questão de logística, a empresa do Ivan precisou ser transferida para Valinhos, em São Paulo. Foi uma mudança totalmente radical, né? Ele saiu de um estado para outro estado e ali ele começou a congregar numa igreja Assembleia de Deus, né? Ele continuou ali na sua mesma linhagem. E foi nessa mesma igreja que ele conheceu um judeu messiânico. Nessa época, o Ivan, ele não era pastor, ele nunca tinha feito teologia, não tinha estudado hebraico e grego, ele estava na Assembleia de Deus ainda, em busca do seu caminho de sobremodo excelente, como eu já havia mencionado no comecinho do vídeo. Nessa igreja ele conheceu esse judeu messiânico e esse judeu, vendo a busca que o Ivan tinha pela verdade, a sede que ele tinha pela verdade, esse judeu convidou então o Ivan a estudar o hebraico, a conhecer os originais da Bíblia, né, na sua real língua. E ali o Ivan ele começou a entender mais profundamente sobre a Bíblia Sagrada. Eu acredito que quem colocou aquele judeu messiânico naquela igreja para ter um encontro com o Ivan foi realmente Deus. Foi Deus quem colocou ele ali. E ele começou a estudar o hebraico, sentiu a necessidade de fazer teologia. E ele foi fazer teologia pela Igreja Batista, não é? E lá ele aprendeu novas doutrinas, ele aprendeu novos ensinos, estudando a palavra de Deus e se aprofundando no hebraico e no grego. Ele foi conhecendo mais e mais sobre a palavra de Deus. E quanto mais ele conhecia a palavra de Deus, mais ele via incoerências, tanto na doutrina que ele foi criado, como também na doutrina que ele estava aprendendo agora na Igreja Batista, que convenhamos que não é muito diferente da Igreja Assembleia, diverge apenas ali alguns pontos, não é verdade? E isso aguçou ainda mais a sede daquele homem descobrir a verdade de Deus, a essência da palavra de Deus. E ele foi conduzido a esse caminho. O Ivan Fidelis se tornou um professor de interpretação de línguas, do hebraico e do grego. O tempo foi passando e ele concluiu, enfim, a sua faculdade de teologia pela Igreja Batista. Logo, ingressou nessa denominação como pastor associado, com um turbilhão de informações na sua mente. E o plano da Igreja Batista era que quando o pastor oficial se aposentasse, algo que não estaria ali tão longe de acontecer, o pastor associado, o pastor Ivan, entraria ali e ocuparia aquele posto. Mas nesse meio tempo aí, aconteceram algumas coisas, inclusive uma reviravolta na vida do pastor Ivan Fidelis. Dentre tantos textos que ele havia lido na Bíblia Sagrada e tinham impressionado o seu coração, havia um texto em específico que o Ivan leu e não saiu mais do seu pensamento. O texto está em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, que diz o seguinte: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Esse texto aqui impressionou o coração do Senhor Ivan. Isso porque na doutrina passada, na Igreja Assembleia que ele fez parte, e na nova doutrina que ele estava entrando agora, na Igreja Batista,
Ele via que isso era algo muito escasso, ninguém se falava da lei, ninguém se pregava os mandamentos. Na faculdade de teologia também pouco se falava sobre isso. E ele queria entender por que algo tão importante era tão abafado nessas duas denominações nas quais ele já havia feito parte. Foi aí que ele começou uma busca assim desesperada pela verdade de Deus. E ele orava a Deus, buscando entender a verdade. Lá na cidade de Valinhos, naquela época, a TV Novo Tempo ainda não tinha espaço. Mas de repente, numa casa especial ali de Valinhos, começou a entrar, a sintonizar ali a TV Novo Tempo. Olha só a teofania, né? A mão de Deus entrando em ação após uma sincera oração. O Ivan, ele conta que em nenhuma outra casa pegava aquele canal, mas na casa dele começou a ser sintonizado o programa Na Mira da Verdade, com o Tito Rocha e o pastor Leandro Quadros. E toda vez que ele sintonizava, estava passando lá esse programa Na Mira da Verdade. E todas as questões que ele queria entender eram perguntadas no programa. Olha só que interessante. Quando o pastor Leandro Quadros ia dar ali a resposta, ele corria na Bíblia e ia lá conferir também. Todas aquelas aulas que ele começou a ter no programa Novo Tempo, ele conta que nunca teve na sua faculdade de teologia, na faculdade que ele havia feito. E ali começou a abrir um leque espiritual diante dos seus olhos, de tantas vertentes e tantas verdades que ele deixou de estudar na faculdade, porque aquele tipo de ensino foi omitido para ele. Olha só que interessante. E aí, o pastor ele começou então a procurar a igreja que se encaixasse com tudo aquilo que estava sendo revelado por Deus para ele. E adivinha só? A igreja que o Espírito Santo de Deus a conduziu foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quanto mais o pastor Ivan estudava sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais ele percebia que todas aquelas histórias maldosas que haviam contado sobre essa denominação eram todas mentiras e começaram a cair por terra. O pastor Ivan, ele já tinha estudado diversas denominações e seitas, mas a Igreja Adventista ele nunca havia estudado. Ele já tinha estudado o budismo, o hinduísmo, o espiritismo nas suas formas, umbanda, quimbanda, candomblé, várias denominações religiosas ele tinha estudado, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia ele não tinha tido nenhum contato. O que ele sabia era de ouvir falar. E aí, no certo dia pela manhã, no sábado do Senhor, o Ivan e a sua esposa decidiram ir até uma igreja adventista do sétimo dia, escondido da sua igreja, claro, da Igreja Batista. Mas eles tomaram coragem e o Espírito Santo os conduziu até ali. Chegando na igreja, viram toda a programação, todo o culto, foram muito bem recepcionados e ao final de tudo, o pastor Ivan pegou nas mãos da sua esposa e de forma simultânea ele conta que os dois disseram o seguinte: chegamos em casa. Como é bom a gente ver esse tipo de testemunho, porque ele nos enche o coração de esperança. A gente vê o agir de Deus na vida de uma pessoa que é sincera, que coloca os joelhos no chão e busca a verdade. Embora muitos aqui no canal, quando veem esse tipo de testemunho, dizem que quem conduziu foi o diabo. Quem conduziu essas pessoas até a Igreja Adventista foi o diabo. Mas como assim, gente? Como é que a gente coloca uma causa nas mãos de Deus, coloca os joelhos no chão e ora insistentemente por aquela resposta e Deus deixa que o diabo nos responda? Não, isso seria incoerente com o amor de Deus. É Ele próprio, o nosso Deus,
o que tem mais sede que nós descubramos a verdade é o Senhor nosso Deus, então é Ele que responde às nossas orações. Foi Ele que respondeu os anseios do meu coração quando eu descobri a verdade e não sabia para que igreja eu ia, porque todas que eu já tinha passado, nenhuma era de acordo com o que eu estava lendo, com o que eu estava aprendendo. E eu tenho uma séria convicção que foi o Espírito Santo que me conduziu até a igreja adventista. Então eu digo que fui eu que encontrei a igreja e não a igreja que me encontrou. Louvado seja Deus, porque esse testemunho chegou até você no dia de hoje. Tenha certeza que ele não chegou até você por acaso. Estude as Escrituras, procure saber mais sobre Deus, sobre a sua lei, sobre o seu propósito. E você vai entender se você realmente está no caminho certo ou no caminho errado. Compartilhe esse testemunho para que muitas vidas sejam alcançadas e tenham esse mesmo desejo de conhecer a verdade de Deus, que não fiquem conformadas em apenas estar lendo a Bíblia sem estar entendendo nada. Compartilhe esse testemunho e eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz com isso e muitas almas serão alcançadas para o redil do Senhor. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus te abençoe e abençoe teu ministério. Amém.